Eu acreditava que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast, um espaço para a gente ser quem a gente realmente é. Eu sou a Roberta Stock e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma amiga que voltou para a minha vida, que alegria no meu coração. Ela é personal organizer, mas eu não vou falar muito dela porque eu quero que ela mesma se apresente. Bem-vinda, Lê. A Lê Magalhães para vocês. Obrigada, bom dia. É uma honra participar do seu podcast. Bom, eu sou a Lê Magalhães, trabalho com organização tem 7 anos. Aos 42 eu descobri a minha real missão. Eu quero que, quando a gente conversou, né, quando a gente voltou a se encontrar e você me contou um pouquinho disso, ficou muito lúdico para mim da forma como você contou, como que você descobriu que você era uma personal organizer. E aí eu queria que você contasse, porque às vezes a gente parece, eu vou falar por mim, claro, né, eu sempre falo por mim, às vezes parece que a gente está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, só que você já empreendeu dentro do CLT, pelo que eu entendi, não foi? Foi. Conta um pouquinho dessa história pra gente, conta um pouquinho de antes, se você se sentir à vontade, né? Porque você não é daqui de Santos, mas você agora é uma santista. Agora eu sou uma santista. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Bom, eu vim do interior de São Paulo e vim, na verdade, porque a gente comprou uma papelaria dentro de uma faculdade. Que foi onde a gente se conheceu. Que você estava ali do meu ladinho. E aí, desde então, a minha vida era a papelaria, a loja ali, viver aquele mundo da faculdade. Só que, de repente, o chão se abre, porque a faculdade entrou meio que em falência, então a gente teve que sair, perdi tudo. E até então nunca tinha trabalhado para ninguém, nunca tinha sido... Empregada. Nunca tinha trabalhado, sempre tive meu próprio negócio. E me vi assim, sem chão. Foi quando eu fui fazer o meu primeiro currículo, com 35 anos. 35 anos fazer o primeiro currículo. E fui entregar, eu falei, já que eu vou ter que trabalhar, eu quero trabalhar em algo que me encante, que eu gosto de fazer. E eu me encantei por uma loja, que na época, que hoje não existe mais, a Relicário. Achei a loja linda. Eu falei, eu quero trabalhar nesse ambiente. Entreguei o currículo, fui contratada, só que contratada como vendedora. E aquilo me incomodava um pouco, porque eu sentia que eu não era vendedora, não é o que eu queria, mas é no momento que eu precisava. Entendi. E fui dando o meu melhor, mas eu vi que o meu melhor não era vender, era cuidar da loja. Aí eu comecei a passar vendas, não queria vender e comecei a ambientar cada pedacinho da loja. Sempre fui passando a venda, não, vai você. E a proprietária da loja começou a observar pelas câmeras que eu não estava vendendo, que eu estava fazendo totalmente outra função. Foi quando ela me chamou. Uma função que nem existia na loja, teoricamente. Existia, tinha um vitrinista, mas ele ia apenas uma vez na semana. E até ele voltar, a loja ia ao movimento, vendendo, né? Saindo produtos, entrando outros. Então, aquela vitrine ia se perdendo. E aquilo me incomodava. Então, eu estava sempre ali, deixando tudo em ordem. Até que a proprietária uma vez chegou em mim e falou, Ale, você está deixando a loja do jeito que eu gostaria, só que eu não tenho tempo. Ela falou, a loja está linda. Ela falou, você está deixando a loja cada dia mais bonita. Aí ela me passou para como assistente do vitrinista. Tá, mas vamos só fazer um parênteses aqui, porque tem uma coisa importante que eu considero importante, eu acho que talvez você também, mas você não consiga ver dessa forma. Lembra quando a gente conversou, quando você me contou essa história, e aí você falou que ela observou que as tuas vendas não iam crescendo, que você não tinha comissionamento, que você estava ali, só que ela percebeu que você não deixava de trabalhar, você não estava fazendo corpo mole, sim. Você estava simplesmente fazendo aquilo que era o teu talento, que era o teu dom, que era organizar. E talvez, né, essa parte é muito importante, porque o autoconhecimento ele é fundamental.
pra gente. Com certeza. E aí você entendeu que vender não era a sua praia, né? Que você realmente, você falou que passava a venda para os outros ali, mas que você gostava de organizar as coisas, deixar as coisas bonitas, Você tem muito esse talento do belo, né? Do estético. Sim. E aí ela teve essa visão de, em vez de simplesmente perder um funcionário, que ela tinha um funcionário ali, e ela te contratou para ser vendedora. Para vender para ela. Em vez de ela perder um funcionário que ela já tinha lá, né, tal, e ela identificou em você um talento, ela só pegou e te mudou de função, e aí ela ganhou é como se fosse um funcionário plus, porque aí sim você estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. É isso? Exatamente. E, na verdade, eu fugia das vendas, mas, por tabela, eu vendia para a loja, porque eu deixava a loja linda, atrativa, porque eu cuidava da vitrine e eu sempre tinha aquela questão assim, um produto que não está vendendo muito. Eu pegava aquele produto, eu deixava ele mais lindo, eu dava destaque àquela peça em uma vitrine e vendia. Então, aí eu vendia mais do que como vendedora. Exatamente. Eu tinha pensado nisso, mas eu não ia falar porque eu sabia que você ia chegar nessa conclusão. A venda, ela não é só direta. Não. A venda, ela também é indireta, né? Com certeza. A venda, ela acontece muito antes do cliente entrar na loja. Ela acontece, muitas vezes, pelo posicionamento da peça e tal. Que legal. E aí? E aí depois continuei, e um dia eu subi no estoque, porque ficava em cima o estoque da loja, e eu via que as meninas se atrapalhavam na hora de vender, né? O cliente perguntava de alguma peça, subiam correndo, desciam, falava, não tem, acabou. Só que quando eu ia vir, subia, tinha, só que estava tudo muito desorganizado. E era quase impossível você encontrar algo ali. E aí eu cheguei para Renata, eu falei, eu posso organizar o estoque? Ela, como assim? Eu falei, para deixar mais fácil para as meninas, né, para encontrar os produtos com mais facilidade. Ela, nossa, um sonho, claro. E aí eu organizei, nunca tinha feito um curso, nada, então sem técnica, mas deixei aquele estoque impecável. Talento que fala, né? E aí deixei tudo etiquetado, tudo, assim, uma lógica minha, deixar o produto, as caixas no fundo. Eu criei um sistema de organização ali. Então, ali eu descobri que o meu talento era esse e depois... E aí me conta um pouquinho de como foi o teu primeiro curso, porque eu sei também que foi um presente. Foi, né? Um presente. Conta um pouquinho para mim disso. Então, eu depois da Relicário, fui trabalhar como vitrinista em outra loja, só que era uma loja de peças de decoração. Aí eu percebi que os clientes ficavam muito em dúvida do que levar. Aí eu propus para a dona da loja, eu falei, o que você acha de a gente levar o produto até o cliente, levar algumas peças, testar no cliente para ver o que fica legal, o que não fica, o que ele vai gostar. E aí o que ele... gostar fica e a gente traz o restante. Você não tinha me contado isso? Foi. Olha, adoro. Fala. E aí ela falou, nossa, ótimo. Aí a gente começou a fazer esse trabalho dentro da loja. Então o cliente ficava lá em dúvida, a gente começou a levar algumas peças e começou a fazer esse trabalho. Então cada casa que eu entrava era assim, 90% quando elas abriam a porta falavam, não repara na bagunça. Então aquela frase começou ali. Na época, eu não sabia nem que existia essa profissão de personal organizer. Foi 7 anos atrás, você falou que começou realmente a trabalhar com isso, né? Isso, eu comecei há 7 anos, que em Santos ainda estava caminhando. Acho que na época só tinham 2 aqui em Santos. Era mais em São Paulo, em cidades maiores. E aí eu falei aquela frase, eu acho que as pessoas estão precisando de organização, estão precisando de ajuda. Aí eu comecei a pesquisar sobre... Encontrei um curso de personal organizer em São Paulo, e só que na época não tinha condições, porque é um curso, né, é um investimento alto para mim na época. E aí, conversando com uma amiga, ela me presenteou com esse curso. E aí não parei mais. Fiz o primeiro, o segundo E hoje, gente, a Ale, ela é referência em personal organizer aqui na Baixada, né? Não só na Baixada, porque eu também sei de uma história
que você foi no... Conta pra gente essa história, vai, que você foi nesse evento. Eu participei, quando veio a pandemia, na verdade, nós não poderíamos mais estar dentro da casa do cliente, né? Então, aquilo me deixava... Porque isso é uma paixão, eu amo o que eu faço. Então, veio a pandemia, a gente se viu dentro de casa. Eu falei, bom, eu não posso trabalhar, mas eu vou estudar. E aí procurei, ouvi um curso sobre o mercado de luxo. É um curso bem extenso, que tem organização de embarcações, rouparia luxuosa, cozinha luxuosa. E, assim, vai muito a fundo. Por exemplo, rouparia. Não é só organizar, mas entender dos tecidos, que tipo, de quantos fios, para poder prestar uma consultoria para a cliente quando ela for fazer uma compra de enxoval. Então, assim, todos os módulos desse curso, eles vão muito a fundo. Tá. Por exemplo, embarcação. Organizaram... A gente mora aqui na Baixada, né? Tem várias marinas. Então, foi um curso muito bacana. Aí eu comecei a fazer. Peguei a pandemia toda para estudar e todo ano a gente tem um encontro com esse clube, que é de mercado de luxo. Aí eu fui para Florianópolis e, assim, é incrível, porque além de aprender, é um dia inteirinho só de palestras super interessantes. A gente tem um dia de experiências, que nós vamos visitar as melhores lojas do mercado de luxo, tem a experiência gastronômica no restaurante. Então, a gente vive esse mundo ali na prática. Mas você enrolou. Ela é bandidinha. Ela enrolou e não contou do reconhecimento que você teve dessa pessoa que dava esse curso do mercado de luxo, né? Porque para mim ela é uma referência, né? Ela é uma super referência. E o que aconteceu? Como eu sou, acho que isso veio da vitrine, dessa questão do belo, eu acabei me destacando porque eu sou muito detalhista. Então, assim, eu não entrego só a funcionalidade, eu também quero entregar a beleza. Primeiro vem a funcionalidade, porque a organização ela tem que ser prática. Ela tem que funcionar para cada caso. Só que depois dessa parte eu entrego também o belo. Porque eu faço ambientação, eu deixo tudo assim, as dobras eu sou muito perfeccionista e aquilo encanta os clientes. Aí eu comecei a me tornar uma referência em dobras. As colegas de trabalho me procurando para dar curso, para se aperfeiçoar. E isso foi aquele burburinho, foi rolando para São Paulo e foi indo. E aí eu comecei a receber muitas mensagens. Ale, você dá curso, eu quero aprender essas dobras maravilhosas, quero fazer um curso com você. E quando eu estava lá em Florianópolis, no meio ali, numa sala de quase 30 pessoas, tinham 35 profissionais do mundo, que tinha gente até de fora do país. A professora, essa que é a minha mentora, que eu muito admiro, ela no microfone, eu fiquei até assim, ela falou assim, Ale, eu quero fazer uma especialização com você. E eu ainda fiquei olhando assim, parecia que não era comigo. Eu falei, imagina, a pessoa que eu super admiro, né, que ela é um ícone no mundo da organização, falar que quer fazer um curso comigo. Então, isso para mim zerou ali. Olha só, eu conheço a Ale já há bastante tempo, a gente ficou um tempo afastada por conta da vida mesmo, Sim. né? Mas a gente viveu algumas aventuras muito legais no passado, quando éramos um pouco mais jovenzinhas do que somos hoje. Um pouquinho ali atrás. E a Ale é uma pessoa que tem um coração de ouro, uma doçura incrível e muito, muito humilde. E isso também faz parte de um talento seu, porque quando você faz o teu trabalho, eu acredito que você tem muito disso de olhar para o outro, né? Sair do seu pedestal, porque eu sei que hoje você é uma referência no mercado, então você sai do seu pedestal de referência e você entende o outro, você olha para o outro e fala, não, isso aqui tem que funcionar para ele. Como a gente vê às vezes, né, infelizmente ainda tem profissionais de todas as áreas, eu não estou falando só dessa, mas de todas as áreas, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sei lá, uma pessoa que fala, já chegaram para mim falando, você tem que cortar o cabelo se você quiser ser da área que você é. Aí eu não vou cortar o cabelo é... Lógico. Então você tem essa
você tem essa delicadeza, aliás, que é a beleza é delicada, né? Sim. Aliás, você acha que eu tenho jeito, Alê? Para personal organizer? Não, para ter uma vida, uma casa organizada, porque eu crio no caos. Todo mundo tem, porque na verdade nós criamos sistemas e isso ajuda muito. Eu já gostei da palavra, porque eu gosto de sistema, eu adoro coisa que funciona. Tanto é que assim, nós fazemos manutenção, né, periódicas, mas em casos de clientes, por exemplo, que eu tenho uma cliente que cada 6 meses a gente volta porque ela não tem uma funcionária que ajude. Entendi. E ela também não quer saber, ela não quer ter esse cuidado. Então, ela prefere, ela vai, faz o jeito dela, ela não quer aprender a manter. Então, nós voltamos. Mas é muito raro eu voltar um cliente por onde eu já passei. Eu só volto quando, às vezes, 2 anos, 1 ano, sei lá, cliente, porque o acervo muda, né? É isso que eu ia falar agora. Às vezes cliente que viaja muito, então traz muita coisa, compra muita coisa, às vezes tem dificuldade de fazer o desapego, então vai só acumulando. Aí nós temos que voltar para rever aquele acervo, às vezes criar um outro sistema. Então isso acontece. Mas funciona muito, porque a gente tem um outro olhar. Assim, é incrível a diferença que faz. Eu vou te levar lá para você provar que eu tô errada, então. Faço questão. E assim, a gente está quase chegando no final, mas eu queria muito te perguntar, porque eu entendi que para você, pelo menos de onde eu tô, me parece que foi um caminho fácil, porque você foi ali atuando dentro do que você realmente gosta. Mas eu queria que você me falasse quando você realmente entendeu que você era, né, uma personal organizer, uma PO, que agora eu aprendi, né? Qual foi o teu principal desafio que você teve quando você realmente falou, não, agora eu sou uma personal organizer? O desafio é sempre. Acho que a gente sempre enfrenta os desafios porque nós lidamos com pessoas. Então, cada caso é um caso, cada pessoa é diferente. Então, antes do trabalho, da técnica, a gente tem que ter essa empatia com o outro, saber entender o momento pela qual ele está passando. Porque, às vezes, nós entramos numa casa que está um caos generalizado. Então, a gente mexe com emoções, a gente mexe com a emoção da pessoa, o que ela está vivendo, às vezes, no momento. Eu tive um caso de uma cliente que quando eu comecei a organizar era um depósito, sabe aquele quartinho que guarda tudo? Que era desesperador quando eu entrava. Ela não encontrava nada e aquilo fazia mal, porque ela trabalhava com criação, ela fazia patchwork. Então, ela queria criar, mas ela não conseguia. Quando eu comecei a desabar tudo, ela entrou num desespero. Ela começou a chorar, ela falou, vai embora da minha casa, eu não quero. Então, assim, a gente lida com coisas assim. E eu conversei com ela, então você tem que ter todo esse cuidado. Eu conversei, eu falei, calma. Eu falei, você não precisa passar por esse processo. Eu falei, você pode dar uma volta. Eu falei, deixa que na hora do caos eu me entendo aqui. Quando estiver pronto, eu te chamo. E aí ela foi, saiu, concordou. Quando ela voltou, mas ela chorava de emoção, de ver o cantinho. Linda. Porque aí eu percebi que aquilo era muito importante para ela. Então, além de organizar, eu montei o cantinho dela de criação. A mesa que ela não enxergava, mas a cor da mesa. Então, assim... Tô precisando muito de você, né? A gente mexe muito. Então, assim, sempre tem cada projeto é um desafio. Todo projeto que a gente começa é um desafio. Mas é o que eu falo, você tem que ter empatia, você tem que entender o lado do outro, não é só técnica. Então, é um desafio diário. Realmente, porque é muita emoção, né? Quando você vai mexer, eu entrevistei uma designer de interiores, a Adriana, e inclusive eu sou cliente dela também, e a gente bateu um papo muito sobre isso, sobre o quanto que o externo, que é o nosso ambiente, né, a nossa casa, reflete o momento que a gente está vivendo. Sim. Então, por exemplo, eu agora, de mudança para uma casa nova, fazendo um novo projeto, então agora que as coisas estão começando a ganhar forma, ganhar lugar, mas ainda tenho o meu cantinho de bagunça, sim, ainda tenho o meu cantinho do caos, sim. E é por isso que a gente tem
que a gente tem eu tenho essa necessidade de conexão, porque eu sei que quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aproximo de pessoas boas, eu sei que as coisas vão se regularizando por dentro e aí eu me sinto pronta para mexer no fora. É porque, assim, a casa tem vida. Então, assim, fala assim, tem a baguncinha normal, mas se tem um sistema aplicado, 5 minutos você volta tudo pro lugar. Verdade. Mas a casa tem que ter vida. Ai, puxa, a gente realmente... Agora sim a gente está indo pro final e eu queria que você desse uma dica, um conselho ou alguma coisa que você leva e que pode ajudar as outras pessoas que vão ouvir a gente aqui. O que você diria para... Já sei, vou inaugurar com você. O que você diria para a Alessandra de 10 anos atrás? Você conseguiu. Eu acho que eu consegui descobrir a minha real missão, que eu já trabalhei em tanta coisa, eu já fiz tanta coisa, mas tudo que eu fiz com muito amor. Tudo que eu fiz, eu acabei me destacando no que eu fiz, porque eu me entrego 100%. Só que isso, o que eu faço hoje, mexe muito comigo. Tá? Que lindo, eu sei. Porque de poder, o que eu tenho hoje, o que eu estudei, poder ajudar o outro. Que lindo. Desculpa. Do que... Esse daqui é o espaço que a gente pode, sim, é aqui que a gente pode falar, que a gente pode se emocionar, porque isso que você está trazendo é do coração. E não tem nada mais lindo do que a gente trabalhar com aquilo que realmente a gente veio fazer. A gente veio trazer um pouco... Eu acredito muito, né, que a gente veio aqui para melhorar um pouquinho o mundo. E seja através do que for, seja através de organizar, porque sim, uma vida organizada traz mais sentido para a gente, seja através do que for. Quando a gente consegue melhorar um pouquinho a vida de alguém, a gente já fez o nosso papel aqui. E a gente se melhora muito também. Melhorando a vida do outro, a gente se melhora muito. Pronto, vou terminar com essa frase matadora que a Lê trouxe aqui. Melhorar a vida do outro ajuda a gente a melhorar a nossa própria vida. Ale, obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Por contar um pouquinho da sua história. Eu vou falar que a Ale vai trazer um projeto lá para casa, porque a gente está conversando sobre isso. E ela vai ter uma oficina, né? A gente está organizando aí, tem muita coisa. 2025 é o nosso ano, é o ano da mulherada. Porque você pode aprender a organizar a sua casa. Fazer um curso, um workshop ali para ter essas técnicas para organizar seu próprio cantinho. Exato. Então é isso. Muito obrigada. Por estar aqui. Se você curtiu, compartilha aqui. Dá uma força, o canal é novo, está crescendo. A gente está crescendo, aos pouquinhos está crescendo. Com certeza, já é muito sucesso. Então vai lá, compartilha, curte, comenta. Fala se você gostou desse conteúdo, pergunta se você tem mais alguma coisa, porque a minha intenção é trazer de novo, né, a Alessandra, trazer já com conteúdo mais específico sobre a área dela. Então, deixa aqui seu comentário. Obrigado, fui! Foi? Gostou? Olha eu inaugurando, chorando aqui no... Você não foi a primeira? Ah, não? Nem você é a última?